hoje estamos começando mais um episódio aqui do nosso podcast da Darcílio Malinowski. E não se esqueçam de se inscrever, deixar o comentário e dar aquele like para ajudar aqui. E hoje nós estamos com dois convidados super especiais, que é o professor de História Jonathan e mestre em Patrimônio Cultural e o professor e diretor Mário. E já lance aí nos comentários o que a consciência negra significa aí para vocês, na sua vida, na sua comunidade. Eu tô curiosa para saber de vocês, hein? E para começar aqui, professor Jonathan, por que a consciência negra é tão fundamental no Brasil hoje? Primeiro, boa tarde, então. Boa tarde, boa tarde, Mário. Gostaria de agradecer a vocês pelo convite, né? Para a gente falar um pouquinho da consciência negra, eu penso que é interessante que a gente tenha, primeiro, a questão de a gente pensar no histórico da construção do Brasil enquanto nação, para a gente pensar no porquê da importância da consciência negra, né? Quando a gente fala de consciência negra, a gente não está falando apenas da questão realmente de se pensar em um dia para você lembrar de alguma coisa, né? Você está falando realmente de algo que exige, por conta de um passado que infelizmente o Brasil teve muito complexo com relação à questão de escravidão, e por muito tempo a gente foi um país que acabou tendo essa questão do racismo enraizado, e ainda temos, né, essa questão do racismo enraizado. E hoje a gente tem um problema no Brasil que é o que a gente chama do racismo estrutural, ou seja, a estrutura do Brasil enquanto nascimento de uma nação, enquanto criação de um país, ela acabou sendo pautada, infelizmente, nessas questões de racismo que perpassaram vários anos, né? Então, a consciência negra, ela vem ao encontro justamente de que a gente possa ter a consciência da representatividade, da importância do protagonismo das pessoas negras para a construção do país enquanto nação, e que não fique só aquele pensamento realmente do negro enquanto uma pessoa que foi escravizada. Não que isso não seja importante, que a gente reflita sobre essas questões, que essas questões acabaram abalando muito a questão do Brasil, né? Mas é muito importante que a gente enfatize também que a consciência negra, ela é justamente para que a gente reforce a questão de luta por direitos, da luta contra o racismo e principalmente da luta por uma equidade dentro do país. Essa seria basicamente, sim, ao meu ver, a questão da importância da consciência negra. Entendi. E Dia da Consciência Negra é dia 20 de novembro, né? E por que foi escolhido o dia 20 de novembro? Qual é o significado histórico desse dia? O dia 20 de novembro, ele é lembrado como o dia em que foi morto Zumbi dos Palmares, que foi o líder do Quilombo dos Palmares, o mais grandioso que nós tivemos ali no período ainda do Brasil colônia. Então, esse dia, ele foi instituído como o Dia da Consciência Negra, mais ou menos ali, foi pensado, na verdade, nesse dia para ser lembrado o Dia da Consciência Negra por volta ali nos anos 1970, por conta dos movimentos negros, justamente para ser feita uma forma de se relembrar, não como uma questão de luto por conta da morte de Zumbi, vai muito além disso. Então, ele está muito pautado na questão de resistência, ou seja, Zumbi era um líder de um quilombo, ou seja, de um símbolo de resistência de uma época de escravidão, onde os escravos, eles não apenas acabavam se reunindo para tentar uma resistência contra aquele regime escravocrata que surgia na época, mas para tentar uma forma de sobrevivência e para tentar se empoderar em um regime que estava tentando fazer com que eles fossem cada vez mais subalternizados, né? Então, essa data foi escolhida, né, como dia 20 de novembro por conta da morte de Zumbi nesse período, mas ela simboliza não necessariamente a morte de Zumbi, mas ela simboliza um símbolo de resistência por conta da liderança que ele teve da participação ali como líder do Quilombo dos Palmares. Tá? Sim. E a minha próxima pergunta já era por que dessa data, né? Mas você já falou tudo aí. E agora, passando aqui para falar um pouquinho do professor Mário, você poderia contar para nós um pouquinho sobre a sua história? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Jonathan. Prazer estar contigo aí. Prazer. Muito boas suas explanações a respeito do dia 20 de novembro, né? Boa tarde, Rebeca. Boa tarde, né, novamente. Então, a minha história, ela é muito pautada no que os meus pais viveram. A minha mãe é uma baiana, né, do sertão da Bahia. Ela veio em Pau de Arara com 7 anos para o Paraná, né?
juntamente com a minha avó. A minha avó é filha de ex-escravos, né, lá da Bahia. O meu pai, ele é um morador do sul de Santa Catarina, um dos maiores redutos que tem de negros em Santa Catarina, ali em Criciúma, Lauro Miller, né? E então a minha história é muito pautada e muito baseada né, quando os dois se conheceram, né? Mas muito daquilo que eles trouxeram. Então, como eu falei anteriormente, minha mãe veio num pau de arara, sofreu muito. Aqui do lado aqui do nosso estado, o estado vizinho, no estado do Paraná, em Curitiba. Primeiro passou no interior do estado do Paraná, Maringá, Terra Rica, trabalhando como auxiliar de serviços gerais, né? Aí veio para Curitiba buscando uma vida melhor, ali na década de 70, bem no período do regime da ditadura também, né, que aconteceu. E sempre buscando o melhor, sempre querendo ter uma vida melhor. E, desculpa a palavra, mas limpando as fezes de outras pessoas, né? Tomando banho numa mesma bacia do que os seus patrões, né? Então, o patrão homem tomava banho, depois vinha a patroa mulher, os filhos, e ela tomava o banho com o resto daquela água suja que ficava ali, porque por causa daquele período não tinha condições da questão do saneamento básico, né? E depois, ela chegando em Curitiba, ela trabalhou em farmácia, foi estudando, foi buscando estudos, né? E pensou em ir para a área da educação. Indo para a área da educação, ela fez o magistério, depois fez pedagogia, mas nisso ela continuava trabalhando como auxiliar de serviços gerais numa escola, sempre contando que, infelizmente, era apontada, né, que nunca iria conseguir chegar a lugar nenhum por ser uma mulher negra, né? Então, além do preconceito por ser negra, tinha o preconceito por ser mulher. E ela mostrou, né, para todos que estavam ao seu redor que ela conseguiria, e conseguiu. Tanto que hoje minha mãe tem pedagogia e é psicopedagoga, né, aposentada já, com os méritos dela, né, com a força de uma mulher preta. Já o meu pai, ele veio de Criciúma, ali da região de Lauro Miller, né? Ele conta para nós que em Criciúma, ali nessa região, o que acontecia? Tinha os bailes dos negros e tinha os bailes dos brancos. A rua dos brancos e as ruas dos negros, onde o negro não podia pisar nessas ruas, né? E os brancos poderiam estar convivendo na rua dos brancos ou nos bairros dos pretos, desculpa, né? Mas só que os negros não poderiam fazer o contrário. Foi um momento bem complicado para eles, né? Porque era uma família muito grande, conviviam com outras pessoas, mas tinha essa questão deles não poderem sair da sua região ali, do seu espaço. E também procurando uma vida melhor, porque daí o meu avô trabalhava como carvoeiro, né, nas usinas, né, nas minas de carvão, Então ele buscou algo melhor, fez Senai, virou metalúrgico e veio para Curitiba, onde estava o boom ali do crescimento das indústrias. E nisso ele conheceu a minha mãe, né, se conheceram nos bailes também ali de Curitiba, e criaram essa família. E os meus pais, eles têm como essência, era o quê? Dar, primeiro para mim, para minha irmã, né, a educação. Então eu me digo privilegiado porque eu sofri muito menos do que meu pai e minha mãe sofreram, né? A minha mãe trabalhou em casa de descendentes de japoneses, descendentes de italianos. O meu pai trabalhou em fábricas que eram de italianos, né? E sempre apontado, né, como aquele que tinha que sempre fazer o algo a mais. Então nós, negros, e isso que meus pais falavam para mim, eles falavam assim, sua roupa tem que ser sempre impecável. A sua prova, a sua avaliação tem que ser a mais branca possível na folha. Não pode ter uma sujeira, porque você vai ser julgado por ter um dedo ou ter uma borracha apagada de forma errada
uma questão, você vai ser julgado por isso, por ser negro. Então, eles sempre colocavam isso para nós, que a gente tinha que ser sempre o mais limpo, o melhor, né? E sempre estarmos à frente dos outros, porque a gente já saía muito atrás dos outros, que o Jonathan não comentou ali, mas os negros, após a abolição da escravatura, eles foram marginalizados, eles ficaram à margem da sociedade. Por isso que se chama marginalizado, eles estavam à margem de uma sociedade. Ao contrário de outras etnias que vieram para o Brasil, que tiveram como se fosse uma bolsa, uma ajuda do governo, né? Eles foram ajudados para estarem aqui. Eles saíram de uma guerra, saíram de um momento de conflito, e aqui no Brasil eles receberam terras para poder produzir. E os negros que estavam produzindo para os senhores feudais ali, né, daquele regime escravocrata, não receberam. Então eles foram para onde? Eles foram parar à margem de um rio, à margem de um lago, à margem de um mangue. Então por isso que nós, negros, né, ou as pessoas que não têm uma condição social, são considerados marginais, né? É essa palavra, vem da palavra à margem de uma sociedade. E voltando à questão dos meus pais ali, eles pensaram e priorizaram a educação. Então, eu digo que eu sou privilegiado como negro, como homem, né? De um bairro periférico também, de Curitiba, mas especialmente de Colombo, né? Por ter tido uma educação de qualidade. Então, os meus pais abriram mão de várias coisas. Minha mãe fazia um magistério particular e abriu mão, foi fazer um magistério público para poder dar condição para mim e para minha irmã, né, para eu estar estudando. E essa caminhada, né, me trouxe aonde eu estou hoje, graças a Deus e graças aos meus pais, né, e aos esforços, porque eu poderia muito bem, né, ter lavado as mãos e falar, não quero nada disso, vou viver de outra coisa. Mas eles, né, deram essa oportunidade. Estudei em escola que era uma escola particular de italianos, né? Depois passei por escolas públicas. E colocando a tua pergunta ali, para não me estender muito, se eu já sofri, sim, quando eu vim aqui para São Bento do Sul, eu fui alugar uma casa, inclusive eu tinha visto no jornal uma casa na Vila São Paulo, onde eu sou diretor agora, próximo ali da Rodolfo Berti. E a imobiliária, ao ver como eu estava vestido, né, porque eu estava vindo de Curitiba, era período de verão, estava com um calção laranja, uma camiseta verde-limão, bem chamativa, né, e falaram assim, não seria melhor você procurar uma casa mais próxima da onde você vai estar trabalhando? Eu disse, não, mas eu quero essa casa, que essa casa está em condições de eu pagar no momento, né, porque eu estou vindo de uma outra cidade. Então, quando tiver alguma coisa próxima, a gente procura, a gente pega e liga para você. Até hoje, às 5 horas, não recebi ligação da imobiliária para saber se tinha casa ou não, né? Então, e daí, né, me aproximando de outras pessoas negras de São Bento do Sul, que nós temos pessoas negras que estão há muito mais tempo que dentro de São Bento do Sul, consegui um lugar para alugar e daí depois, né, para me estabelecer em São Bento do Sul. Bem como em lojas, em alguns momentos, alguns olhares, né, alguns funcionários perseguindo, estando atrás. Você viu uma funcionária de uma loja, você vai ficar olhando ou você vai comprar alguma coisa? Eu disse, não quero, não vou comprar nada aqui, vou na outra loja ali do lado que eu fui muito bem atendido. Assim como os outros têm o direito de escolher o melhor lugar para comprar, aqui não é o melhor lugar para eu comprar, então eu vou na outra loja ali do lado. Né? E quando eu estava casado, né, a minha ex-esposa comentava que ela é branca, né? Descendente de alemã. Ela comentava que havia olhares direcionados a nós por ter um homem negro de mão dadas com uma mulher branca. Eu não sentia isso, mas ela percebeu. Eu digo assim que eu senti muito menos o preconceito, porque eu sou muito descolado, né? Do que as outras pessoas que estão ao meu redor. Bem como a minha irmã, que sofreu muito preconceito devido ao cabelo caracolado dela, e estar convivendo com muito mais pessoas que são ali descendentes de italianos que infelizmente apontavam e julgavam ela e era muito mais sensível do que eu. E já
para engatar a pergunta, na sua visão, quando você veio para São Bento do Sul, a geração passada, no caso os avós ou bisavós, eles ainda têm vamos dizer, um preconceito com isso, ou isso foi melhorando com a geração atual e melhorou? Olha, eu estou há 18 anos aqui em São Bento do Sul, 18 anos eu estou desde 2007. O que eu sinto? Que lá em 2007, ali no idos de 2000 provavelmente, né, era muito mais forte essa questão do relacionamento do negro com a sociedade de São Bento do Sul. Tive uma situação numa escola aqui próxima, onde eu senti o preconceito efetivamente, né? Vou tocar na pele, onde um menino de 7 anos falou que não queria ter aula comigo porque o professor era preto, né? A gente teve que fazer todo um trabalho de conscientização, as professoras e a equipe pedagógica da escola foi muito assertiva nessa situação, né? Mas também eu, como adulto, naquele momento sabia que era apenas uma criança, que a criança não nasce com preconceito. O preconceito ele é incutido na criança, no adolescente, né? Ele vem da família. Então, provavelmente deveria ser da família que deveria ter feito um comentário e a criança não queria ter aula comigo. As pessoas assim, um pouco mais antigas, sim, inclusive falavam alemão próximo de mim, né, ou próximo dos meus amigos. Eu não entendo alemão, né? E quando alguém se aproximava e entendia o alemão, assim, se eu fazia a pergunta, falou alguma coisa, eles falavam, melhor você deixar, né, deixar quieto, segue a tua vida, são pessoas que não vão agregar em nada, né? Porém, em 2010, eu recebi um convite para trabalhar umas escolas mais elitistas de São Bento do Sul, né? Onde temos ali os melhores pagamentos, né? O melhor PIB de São Bento do Sul. E falaram para mim que, assim, Mário, você não vai conseguir sobreviver lá dentro, você não vai ter vida fácil lá dentro. E eu falei assim, não, eu vou encarar, eu gosto de desafios, né? Fui, encarei, falei assim, você vai ficar 3 meses. Fiquei 10 anos lá dentro. Fui muito bem tratado por todas as pessoas de lá, por todos os pais, por todos os alunos. Não teve em nenhum momento nenhum tipo de preconceito. Pelo contrário, eu era convidado para festas, para churrascos, para estar no meio deles ali. Inclusive hoje ainda tenho contato com todos os ex-alunos e os pais, muito bem atendido por todos os pais que eram médicos, que eram advogados. Então assim, eu não senti esse preconceito como falaram que iria acontecer, né? Aqui em São Bento do Sul, que seria o lugar onde teria, por causa da colonização alemã, sim, não senti tão forte como, né, falaram para mim. Principalmente dentro dessa instituição de ensino ali, que falaram que eu não iria conseguir sobreviver e, né, sobrevivi, fiz grandes amigos e pessoas que ainda continuam do meu lado. E agora, na visão de vocês, né, o que impede da sociedade não ter mais esse preconceito, dela entender que a consciência negra ela é importante, sim? Eu acredito que um dos grandes empecilhos realmente que a gente tem hoje na sociedade e que ele é trabalhável, ele é possível da gente fazer essas situações terem uma melhoria, é justamente essa questão desse racismo que é estrutural dentro do Brasil, né? Então, por conta de estar muito presente nas instituições, seja na família, infelizmente na escola também está presente em muitos casos, né? Então, muitas vezes acaba isso ficando enraizado e o que acontece? Por que tantas coisas acabam sendo replicadas? Porque dentro da sociedade a gente tem algumas métricas que são colocadas como padrões que você tem que seguir aquele padrão para que seja considerado como bom, que seja considerado como bonito, que seja considerado como, né, como o Mário muito bem comentou ali a situação da irmã dele ali, né, que era o cabelo encaracolado, não era considerado um cabelo bonito. Então existe um padrão que infelizmente as pessoas seguem para dizer é certo, é errado, é bom, é mal, é feio, é bonito, sabe? Então assim, esse problema acaba surgindo assim, muito no sentido de que isso acaba ficando enraizado, ele acaba passando isso de geração para geração.
Mas eu percebo assim que hoje, tanto na sociedade em si, na família, na escola, a gente percebe muito que está acontecendo aos poucos está tendo uma conscientização de se quebrar esse elo da reprodução desses estereótipos negativos. Então eu acho assim que é essencial que cada vez mais se tenha essa tentativa de quebra desses estereótipos negativos, porque é isso que acaba truncando, digamos assim, fazendo com que não necessariamente a gente consiga ter 100% ainda de equidade, né? Isso é um processo que é um processo muito demorado, um processo longo, porque é um processo geracional, né? Então, assim, a construção de uma sociedade que infelizmente foi pautada no racismo estrutural, ela não vai mudar do dia para a noite, mas a gente tem que continuar fazendo a nossa parte, rompendo esses estereótipos negativos, fazendo com que isso, né, flua de uma forma para que a gente possa buscar essa equidade. É, Mário? Uhum. E eu vejo assim que muita coisa já a gente já ganhou muito como pessoas negras, mas precisamos mais, né? A gente fala da questão das cotas, é muito debatida, né? A cota social, a cota racial, a cota para o pessoal LGBT, mas há uma dívida histórica, né? O negro era muito visto como um produto, né? Nós tivemos escravos que eram reis, que eram príncipes, que foram retirados da sua terra e foram trazidos para o Brasil, né? Principalmente para o Brasil, que foi um dos países que mais teve, né? E foi um dos últimos países a cessar esse regime. Então, essa dívida histórica está sendo reparada aos poucos, né? Precisa ser, mas a gente ainda fica naquele sentimento de querer mais, né? A gente sabe que a gente tem negros que são ídolos, são heróis nos mais diversos esportes, mas eu pergunto para vocês, quantos diretores negros tem em São Bento do Sul? Né? Quantos diretores de empresa negros tem em São Bento do Sul? Quantos representantes de classe negros nós temos em São Bento do Sul? E nós temos uma gama muito grande de pessoas negras que são referências dentro ou das suas comunidades ou dentro das suas empresas, né? Hoje eu estou porque, como eu disse anteriormente, meus pais priorizaram o meu estudo, né? Quiseram que eu sempre tivesse uma aula a mais, né? Eu fui o primeiro da família a ter uma faculdade. Depois de mim vieram os outros, né? Veio minha irmã, vieram os meus primos com um pouquinho mais de tempo, né? Para poder, né, estar ingressando numa faculdade. Mas por que não, né, ter um dirigente de uma empresa negro? Vocês sabiam que nós tivemos um presidente que foi negro? Tivemos um presidente que foi negro. Ele ficou menos de um ano na presidência do Brasil. Ele foi senador do Rio de Janeiro, né? Então, nós tivemos também a primeira deputada mulher e negra do Brasil, e não foi agora, nos últimos anos não, faz muito tempo. Só pegando os dados aqui, né? A primeira mulher negra a entrar na política no Brasil foi Antonieta de Barros, em 1901 a 1952, né, de Santa Catarina. Então, nós tivemos o Nilo Peçanha, que foi o presidente negro. E até esses dias, né, vendo no Instagram, vendo a história do Nilo Peçanha, o que a sociedade brasileira fez, os políticos brasileiros fizeram, embranqueceram o Nilo Peçanha. Colocaram ele sendo um pardo. As fotos que tem dele são as fotos com o rosto dele mais claro, não são fotos dele negro ou como ele realmente era. Então, no Palácio do Planalto, não quero mentir, mas pela última informação que eu tenho, não tem uma foto do Nilo Peçanha. Então,
falta representatividade, mesmo nós temos um governo que ele é a favor das cotas, mas o nosso governo ele não coloca realmente aquele que teve uma representatividade como presidente negro do Brasil do lado dos outros presidentes, né? Sim. Então é isso que eu penso, né? Que a gente poderia ter em vários segmentos da sociedade abertura para mais pessoas negras. O negro, eu acredito que vem desse racismo estrutural que está estruturado na sociedade, de que o negro é uma pessoa que não consegue pensar, uma pessoa que não consegue agir, uma pessoa que não consegue desenvolver algo dentro das grandes empresas ou dentro de um sistema que poderia estar representando o negro. E a gente está aí para quebrar isso, né? Sim, o tal do padrão que nem o Sr. Jonathan colocou aqui, que não está mais muito forte na sociedade, mas ainda tem famílias, pessoas que vêm muito forte com esse padrão e nós precisamos quebrar, porque nós estamos em 2025. A abolição da escravidão já foi há algum tempo atrás, né? 1888. Há algum tempinho atrás. Nós precisamos reconhecer que os negros são pessoas como nós. E uma coisa que eu penso, vocês podem me corrigir se eu estiver errada, que às vezes os negros eles têm medo de se colocar na sociedade branca, porque eles pensam, não vai dar certo, eles vão ficar me julgando. Talvez eles não tenham a autoconfiança de ir lá, porque com certeza eles ainda vão sofrer o preconceito. Eu penso, Rebeca, que nesse ponto que você falou ali, a escola tem um papel fundamental, falando principalmente da educação, né? A educação enquanto instituição social, a escola enquanto instituição social tem um papel fundamental, porque ali dentro da unidade das escolas, tanto das escolas municipais, escolas assim de uma forma geral, muitas vezes o que vai acontecer? Ali é o ponto principal onde um estudante ele vai ter o primeiro contato com uma pessoa que é diferente dele, uma pessoa que tem a diferença um cabelo diferente, que tem uma altura diferente, que tem uma cor diferente. Então ali é o primeiro momento que ele vai ter o primeiro contato com alguém diferente, ele está acostumado com alguém da família dele. E ali esse ponto é essencial, porque é importante que dentro da escola, para que a gente consiga fazer com que esse estudante ele tenha essa autoconfiança, é essencial que esse estudante ele se sinta representado dentro da escola. Então, o que acontece? Quando eu sempre comento com o pessoal que trabalha comigo, com os professores, enfim, ali, quando você faz o teu plano de aula, pensando no professor, o professor ele planeja, ele vai pensar na aula dele. Quando o professor ele faz o teu plano de aula, será que ele teria que o professor pensar no seguinte: aquele estudante negro que está lá dentro da sala, ele está se sentindo representado nesse plano de aula que eu estou fazendo? A forma como eu estou abordando, ele se sente participante dessa atividade? Então, assim, para isso é importante dizer também o seguinte: o professor ele não precisa inventar a roda para que ele garanta a representatividade daquela pessoa que está lá dentro, que muitas vezes falta aquela autoconfiança porque ele tem medo de que ele vai sofrer o preconceito, porque muitas vezes, infelizmente, ele acaba sofrendo de fato. Então, o que acontece? A escola, ela tem um potencial gigantesco para que a gente possa quebrar aquele elo que eu falei para você, que é aquele elo de reproduzir esses estereótipos negativos. Então, a partir do momento que a gente consegue quebrar esse estereótipo negativo, a gente já está fazendo com que aquela criança ela veja que mesmo ela não tendo o mesmo cabelo liso, o mesmo cabelo da mesma forma que aquela outra pessoa, que muitas vezes é colocado como um padrão de beleza que deve ser seguido, que ela tem a beleza da representatividade dela, porque a diferença ela deve ser celebrada
E ela não deve ser uma coisa colocada como uma crítica por não ser, não ser igual àquele padrão. Então, essa celebração da diferença é muito importante. Então, em uma das oportunidades que eu estava fazendo uma leitura, teve um caso, por exemplo, de um episódio que aconteceu em uma escola de São Paulo. Eu estava lendo isso no manual antirracista, que ele dizia o seguinte: uma das crianças pequenas, isso próximo ali no ensino fundamental 1, se não me engano, foi essa situação. Uma das crianças comentou que ela achava o cabelo da outra criança, ela achava o cabelo da criança feio. Era o caso de uma criança negra, de uma criança branca falando sobre uma criança negra. Aí o que a gente pode pensar nesse caso? Talvez uma pessoa que não tenha pensado numa questão do letramento racial, ela possa pensar, mas e agora? Não, vamos deixar isso aqui, não vamos discutir sobre isso, isso aqui é perigoso, isso aqui pode dar muita polêmica, alguma coisa. Mas o que foi feito? E essa mágica, a coisa bonita que existe na escola. Porque a escola ela não é apenas aquela coisa de quitar dos conteúdos, a escola é vivência. Então o que aconteceu? A professora viu sobre essa situação, o que aconteceu, e o que ela fez? Ela envolveu a comunidade escolar. E dentro da comunidade escolar, em um dia, ela falou com uma mãe que era cabeleireira. Essa mãe veio na escola e ela fez penteados nas meninas, fez penteados nos meninos, para representar que cada um, dentro da sua diferença, pode ter o seu cabelo bonito, pode ter o seu cabelo bem tratado, pode ter o seu cabelo cuidado. Ou seja, ela envolveu a comunidade, ela envolveu as crianças. Dentro de um exemplo que primeiramente foi negativo, ela conseguiu trazer uma representatividade positiva, dizendo que cada um é bonito dentro de cada da sua diferença. Então, assim, isso acontece assim, salvo engano, a escola é um dos lugares onde mais isso tem chance de acontecer. Porque ali dentro a gente está celebrando essas diferenças e a gente pode envolver a escola, a comunidade. Então, assim, essa representatividade é essencial para que as crianças acabem tendo essa autoconfiança. Com certeza essa criança que teve o julgamento do seu cabelo feio, dizendo como o seu cabelo é feio, ela pode se ver como tendo também, tanto quanto as outras, um cabelo bonito, tá? Sim. E aí é muito importante que a gente cite uma outra situação que eu acho muito importante dizer, assim, que o Mário falou muito bem disso, que a criança, ela não traz isso por uma questão, muitas vezes, de maldade. A criança, ela está trazendo isso porque ela está replicando alguma coisa que está imposta dentro da sociedade. Ou seja, a escola quebrar esse elo e fazer com que esse pensamento acabe sendo diferente na formação da criança, tanto na formação pedagógica como na formação da criança enquanto cidadão, é essencial. Então, eu acho que a escola tem um papel fundamental nisso. Nossa, que legal que você falou do planejamento. Eu vejo aqui que nossa escola tem os professores e eles incluem por causa das pessoas negras. Bem legal. Até aqui nós temos um quadro da aluna Meirelle, do Nuno 01, que é sobre o racismo, a consciência negra, de artes, né? E ela fez esse quadro e nós decidimos colocar aqui. Toda semana nos episódios vai ter o quadro de alguém, não vai ser da consciência negra, mas vai ter diversas atividades dos alunos aqui para vocês verem e comentarem também o que vocês acharam desse quadro. Ficou bonito? Quero ver os comentários. E também você falou de atividades, me veio outra coisa na cabeça, que é as atividades africanas, brincadeiras africanas. Você poderia falar um pouco mais? Quais brincadeiras africanas você tem? Sim, Rebeca, tem algumas brincadeiras que a gente pode associar. Por exemplo, tem vídeos no YouTube, inclusive, sobre isso, que é uma brincadeira muito interessante, que é a brincadeira terra e mar, que se chama, é muito semelhante à brincadeira que nós temos aqui no Brasil, que a gente chama de morto-vivo, né? Então, a brincadeira terra e mar pode ser feita com uma música, que também é a questão de pular na terra, pular no mar, dividir uma linha, né? Então, quem está participando da brincadeira, de um lado fica terra, do outro lado fica mar. Conforme o comando da pessoa, a pessoa vai pulando
de um lugar para o outro ali, né? E essa é uma brincadeira de origem africana. A gente tem os jogos de tabuleiro, né? Que a gente já estava conversando antes da gravação, a gente estava conversando já a respeito desses jogos, né? A gente tem o Ioté, que é um jogo semelhante ao jogo de damas. A gente tem o Tsuru Matato, que é um jogo também de tabuleiro, de captura de peças. Então esses jogos, principalmente o Tsuru Matato, o Ioté, são jogos que eles estimulam o raciocínio lógico, eles estimulam o pensamento matemático. Então são jogos que vêm tanto vem ao encontro dos objetivos da própria BNCC, do que a gente tem que aprender, do que é a exigência mínima para os conhecimentos científicos dentro da escola, né? Como também a gente tem a inclusão de jogos que são de matriz africana e que trazem para nós, para a gente relembrar que além das questões de costumes que a gente tem no Brasil tão fortes, os costumes oriundos de povos africanos, a gente tem também o conhecimento científico, a gente tem o conhecimento matemático, também, tanto de matemática como de outras ciências também. Então isso é muito importante que a gente tenha, né, essa vivência desses jogos dentro da escola, justamente por conta disso, para enfatizar essas questões. Sim, e outra questão ali que você tinha comentado sobre a história ali que você falou do menininho, e até a professora fez uma coisa muito legal que foi não encobrir o caso, porque muitas vezes nas escolas as pessoas elas encobrem, deixam passar, e assim o menininho que foi chamado o cabelo dele de feio ia ter, vamos dizer, a partir dali um trauma, e ele talvez poderia começar a alisar o cabelo e coisa do tipo. Eu vou pegar o gancho do Jonathan, e também respondendo a tua pergunta anterior. Eu fui um adolescente que eu pintei meu cabelo de amarelo, né? Muito mais por causa da moda, mas porque a sociedade impõe padrões para nós, né? Nos anos 90 ali, o que nós tínhamos como padrão? Era a turma da Xuxa, né? Da Xuxa, todo mundo loirinho, de cabelo branquinho, olhinho verdinho, azulzinho. E o que acontece com quem já está à margem de uma sociedade? Ele tenta se aproximar daquilo que está vendo na televisão. E eu acho muito rico o que vem acontecendo, colocando protagonistas em novelas, filmes. O filme da Pantera Negra é maravilhoso porque traz o protagonismo do negro, né, perante a Marvel, né, e bateu várias bilheterias, né, e além da escola, o que eu vejo? Uma realidade, quando a gente acompanha, quando a gente recebe um aluno na escola, é que a gente tem lá os parâmetros, né? Qual a idade, qual a rua e qual a cor da sua pele, né? Ou como você se considera, preto, branco, pardo, amarelo, indígena. E quando a gente está ali conversando com os pais, a gente vê muitos pais que são de famílias negras e eles colocam que são pardo, que são branco. Só que nós não temos o poder de mudar aquilo que o pai ou a família entende o que ele deve ser, que ele acha que deve ser, né? Mas a gente vê que a cor da pele não é uma cor da pele branca, não é uma cor da pele parda, né? Mas, enfim, aí a gente deixa para a família, a gente faz uma conversa, né, com os filhos no primeiro momento, para eles entenderem a história, e a partir do momento que a criança, o adolescente ou a pessoa entende a sua história, ele vai se apropriando daquilo que seus antepassados ou aquilo que a cor da sua pele diz e tem de história. Infelizmente, como o Jonathan falou, é um degrau após o outro, né, Jonathan? Sim. Não é da noite pro dia. E eu vejo isso, de não colocar a cor da pele, muito para se esconder ou para tentar se aproximar de uma sociedade que nós vivemos. Eu falo que eu sou preto, mas tem gente que fala, não, você é da cor do chocolate, você é um preto mais branco, como nós temos ali Machado de Assis, que foi considerado o negro mais branco
para não ser colocado como um escritor negro naquele período. E quando falam para mim, eu falo, eu sou negro, eu sou preto, né? Qualquer uma das duas denominações não me ofende. E quando eu encontro uma criança, como foi o caso desse caso que o Jonathan trouxe, que fala do seu cabelo, principalmente as meninas negras, né? Elas trazem isso, de querer alisar o cabelo, de querer se aproximar do cabelo liso, né? E daí a menina branca quer deixar o cabelo encaracolado, né? Ao contrário. E eu falo para elas assim, meninas, vocês têm que colocar uma coisa na cabeça de vocês. O seu cabelo é a sua coroa, tá? Então a coroa é a coisa mais linda que você tem, que você pode ter em cima da sua cabeça. Se sinta bem, você é linda, você é maravilhosa e se sinta bem com a coroa que você tem na sua cabeça. E eu falo para os pais, né, de filhos negros, reforcem positivamente as características do seu filho, da sua filha. Porque só assim ele vai conseguir ser mais empoderado ou sair, né, daquela carapuça, né, que está utilizando, daquele cabelo alisado e ter o seu cabelo do jeito que aceitar o seu nariz, que é como eu coloco um narizão de batata, né, que é essa característica de nós negros, um nariz grande, um lábio grande, e que essa é a nossa característica e que nós somos lindos da forma que nós somos, assim como, né, os descendentes alemães, os descendentes poloneses, os descendentes de índios que têm uma pele maravilhosa, né, e têm as suas culturas. Então, assim, o que eu faço como professor, não estou falando nem como diretor, reforçar aquilo que é mais positivo na criança, seja ela se é negra, branca, parda, se veio de um outro país, se veio de uma outra região. A gente tem que potencializar as coisas boas que cada um traz, que a história de cada um, que cada um tem da sua história. E agora, vocês falaram algumas coisas que as escolas podem fazer. Na visão de vocês, tem mais alguma coisa que vocês veem que as escolas de hoje, elas não tratam sobre aquilo, ou elas não fazem determinada coisa, ou isso é basicamente o básico que elas deveriam fazer? Eu vejo que nós estamos caminhando, né? A gente teve um salto aí dos últimos anos para agora, com o Jonathan à frente do projeto, né? E à frente da Secretaria de Educação. Eu vejo que a gente teve um salto muito grande. Nós que estamos na rede, a gente está acompanhando cada trabalho que cada professor se propõe a fazer com o seu aluno. Cada professor traz, está buscando, está pesquisando. Eu lá na escola tenho a professora Michele, que fez um trabalho brilhante com os alunos do 4º ano e dividiu isso com a comunidade escolar, dividiu isso com a rede municipal de educação. A gente fala muito em se apropriar socialmente de algo, mas eu vejo assim que se nós não temos hoje uma quantidade de professores negros para reproduzirem, nós temos que ter as pessoas brancas à frente com o seu conhecimento, assim como o Jonathan tem, assim como os professores vão pesquisar, para que os nossos alunos tenham contato, senão eles nunca vão ter, senão eles vão ter sempre o contato com o tradicional, né? E daí como que ficam os nossos alunos que vêm, digamos, de uma Bahia, do centro-oeste do Brasil, que vem do Haiti, que vem de uma Venezuela, que nós estamos recebendo muito? Como que esses alunos vão ser representados? Então, se não tem um professor Mário negro na escola, aquilo que os professores de vocês estão fazendo dentro da unidade de vocês é muito grandioso, porque eles estão representando sim, né, a cultura negra. E quem sabe um aluno, né, lá na frente vai abrir os olhos ou vai sair de trás da sua carapuça, de trás do seu cabelo alisado e quem sabe trabalhar com esse componente curricular ou transversalmente dentro de uma escola e reproduzir para outras pessoas, para outros alunos também, né? Acho muito importante. Aproveitando também a fala do Mário, acho que muito pertinente o que o Mário falou, porque a gente acaba pensando nisso, os professores fazendo
todo esse trabalho dentro da escola, a gente deve lembrar, né, Mário, que a escola ela é a porta de entrada para a sociedade. Então, a partir do momento que a gente faz alguma coisa realmente que o aluno ele tem essa apropriação dentro da escola, que até o próprio professor tem essa apropriação, essa necessidade de trabalhar isso dentro da escola, é muito importante porque o aluno ele vai levar isso depois para a sociedade. E ele levando isso para a sociedade, ele começa a perceber que a pessoa que é negra, ou até mesmo, como o Mário muito bem lembrou, a pessoa que é estrangeira aqui também no Brasil, às vezes a pessoa, inclusive, acaba sendo muito mais estereotipada, porque além da pessoa, às vezes, ser negra, além de tudo, também é estrangeira. Então, acaba tendo, muitas vezes, um preconceito muito maior dentro da sociedade. Então, o que a gente consegue fazer? Por meio da escola, a gente consegue mostrar para os alunos, a gente consegue também envolvendo os professores, que essas diferenças elas devem ser celebradas dentro da escola e elas devem ser celebradas lá fora. Então, que esses estudantes eles possam sair depois para uma sociedade lá fora, também perceber a necessidade de que lá fora eles têm que ter essa representatividade dos estrangeiros, dos negros, dos indígenas, também lá na sociedade, porque lá também eles têm cada um de nós dentro, independente de cor, independente de raça, vai ter a sua capacidade para ocupar um cargo de chefia, para ocupar qualquer outro cargo nesse sentido, porque isso não existe uma determinação de cor realmente. O que a gente deve trabalhar realmente é a representatividade, celebrar essa diferença e trabalhar essa representatividade, que isso é muito importante para que lá fora se tenha esse panorama positivo, né? Sim. E uma pergunta para você agora, professor Mário. Na sua opinião, quais políticas públicas ou iniciativas sociais têm feito a diferença na sociedade e quais ainda faltam para poder fazer a diferença? Como eu coloquei anteriormente, né, nós temos as cotas de acesso às universidades. Elas podem ser melhor usadas, porque não existe apenas negro que não teve oportunidade. Nós temos, né, também aquelas pessoas que não tiveram oportunidade por determinadas situações ou por terem migrado de um lugar para outro, né? Então, eu vejo que poderia ser fortalecida e ser fortalecida com a cota social. Então, assim, um aluno de escola pública que fez a sua caminhada, a sua jornada acadêmica durante uma escola pública até o ensino médio e está batendo na porta de uma universidade, ele poderia ter o acesso a uma universidade gratuita e de qualidade. Porque hoje a forma de seleção de uma universidade, o quê? Aquele que conseguiu estudar mais, né, que fez um cursinho, que teve condições de pagar um professor particular, ele acessa a faculdade por um pouco mais de folga do que com aquela pessoa que infelizmente teve que conciliar estudo com trabalho para cuidar da mãe que estava doente, o pai que estava doente no hospital. Então a gente vê que ainda está desigualitário, né? Poderíamos ter dentro das escolas uma disciplina específica, não ser tratada só transversalmente, mas específica para falar sobre não somente os povos afrodescendentes, mas os originários, e também falarmos sobre como que essa questão de imigração que está acontecendo muito forte dentro do Brasil vai impactar e como que a gente poderia mudar o currículo deixar um pouco mais flexível para que todos se sentissem bem dentro da escola. Como a gente já falou antes, a gente está caminhando para isso, né? Mas poderia ter acontecido anteriormente com outros governos, com outras decisões aí do governo federal, né? Não sei, Jonathan. Eu acredito que é bem isso que você falou, mas eu gostaria também de citar ali, né, assim como o Mário falou a respeito da questão de cotas como uma política realmente, né, uma política pública realmente nesse sentido. Também citar a própria PENEC, né, que a gente tem hoje instituída no ano passado,
a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, que ela vem justamente para fazer com que se cumpram o que foi estabelecido nas leis, né? Nas leis 10.639 de 2003 e na 11.645 de 2008, que a gente tem basicamente o conteúdo dessas leis que falam da obrigatoriedade do ensino da cultura africana e indígena dentro das escolas públicas e privadas em todo o Brasil. Então, são leis que são desde 2003, né, e a outra desde 2008, então ainda já temos muito tempo da aplicação dessas leis, mas precisou-se de uma política realmente que viesse realmente ao encontro para dar essa orientação e para realmente fazer com que se cumpra, né, essa questão de legislação. E aí eu costumo dizer também ali numa oportunidade, já comentei também com os demais diretores, já comentei também com os especialistas, que a legislação ela é importante sim, com certeza. Mas a gente trabalhar essas questões, ela perpassa muito mais uma questão de legislação. Então a gente não está falando apenas de legislação, a gente está falando de uma questão de humanidade, de uma questão de equidade, que ela perpassa a questão de apenas ser uma lei. A gente está falando realmente de incluir nesse grupo pessoas que foram e tiveram um papel importantíssimo para formar a sociedade brasileira. Então a gente está falando de falar de pessoas que ao longo de um período, que a gente está falando desde o período do Brasil colônia, então desde os anos 1500, passando pelo Brasil Império até 1888, quando foi a abolição, e depois, como o Mário muito bem lembrou, depois que a gente teve a abolição da escravatura, a gente teve ainda a marginalização das pessoas negras, a marginalização dessas minorias. A gente está falando de um apagamento de conhecimento, de um apagamento cultural, de um apagamento de pessoas que tiveram os seus conhecimentos, tudo aquilo que elas contribuíram, acabou sendo apagado de uma forma institucionalizada, ou seja, ele era propositalmente apagado, porque não se tinha essa visão de que aquilo era importante, de que aquilo foi realmente colocado como pauta. Hoje a gente tem um longo caminho ainda para percorrer nessas questões, a gente já tem essa noção da necessidade e da importância realmente que é da gente tratar dessas questões por conta da importância que esses povos tiveram na construção do Brasil. Então, a política da PNEC, ela vem justamente ao encontro disso, que a gente possa fortalecer e cumprir essa legislação, mas que a gente possa ter o entendimento de que, além do cumprimento de uma legislação, a gente está falando de uma questão de humanidade, realmente, de uma questão de que a gente está trazendo a voz dessas pessoas que tiveram esse apagamento institucional ao longo do tempo. Então, eu acho que, além dessa questão que o Mário comentou, muito importante ali sobre a questão de cotas, a gente está falando também é importante falar da PNEC como uma política que vem ao encontro de trazer dar a voz realmente àqueles que tiveram institucionalmente a sua voz silenciada por tantos anos. Sim. E tem mais alguma coisa que vocês queiram falar para complementar aqui que a gente não perguntou aí para o pessoal de casa? Eu acho que, primeiramente, né, é muito bom ter esse espaço, né? Eu acho que é um espaço para a gente realmente conversar sobre essa situação, sobre essas questões todas, né? E a importância realmente da Semana da Consciência Negra, do Dia da Consciência Negra, a gente discutir um pouquinho sobre o que significa, da onde que veio, como que se formulou, o que a gente pode fazer sobre isso é muito importante, né? É muito importante também a gente enfatizar que a gente está passando por um processo realmente de... o Dia da Consciência Negra, enquanto feriado, ele é muito recente, né? Então, no ano passado, a gente teve realmente só a formulação do Dia da Consciência Negra como feriado. E isso é muito importante realmente para se reconhecer o grau de relevância que é desse dia. Mas é muito importante também que a gente não enfatize isso apenas como o Dia da Consciência Negra. Assim, o Dia da Consciência Negra, ele vem justamente para a gente relembrar, e aquilo que eu comentei com vocês no começo, né, que a gente tem um dia realmente que a gente possa refletir, e a gente possa aprender, e a gente possa verificar onde que a gente pode mais agir para que a gente possa perseguir essa equidade, para que a gente possa alcançar essa equidade racial no Brasil, que
depende, é claro, de um esforço muito grande, acaba levando muito tempo, porque é uma reconstrução que a gente tem que fazer realmente das formas de se pensar, das formas de se agir, né? Mas é muito importante que isso, falando de escola, né, que a gente está falando justamente sobre a questão de escola, que isso não fique pautado apenas em um dia. Isso que é o mais importante. Porque a partir do momento que se tem a continuidade, que se tem a constância de se fazer um planejamento onde envolva também as pessoas negras, onde se traga o protagonismo da pessoa negra, da pessoa indígena, a gente está fazendo com que isso acabe se internalizando nos professores, na equipe gestora, na equipe de funcionários, nos estudantes. Isso é muito importante. Então, assim, que seja realmente um dia para a gente celebrar, mas de pensar que realmente é um esforço que a gente deve fazer como esforço contínuo, todos os dias, para que a gente tenha realmente essa busca para alcançar esse objetivo que a gente precisa. Eu acho interessante também, Rebeca, que a gente pense no sentido de que muitas vezes a gente acaba fazendo julgamentos nesse sentido até sobre o próprio dia, sobre essas questões nesse sentido, assim, né? Então, é muito interessante que a gente relembre que muitas vezes todos os julgamentos que a gente tem, todas essas questões que a gente traz, muitas vezes são pautadas justamente nesses estereótipos negativos que a gente vem tendo na sociedade. Então esse dia, que ele seja justamente o dia para que a gente reflita sobre esses julgamentos que muitas vezes a gente acaba fazendo, mesmo que não diretamente, que a gente acabe fazendo isso de uma forma indireta, acabe pensando de alguma forma que acabe sendo preconceituosa ou algo nesse sentido, mas porque a gente possa refletir sobre muitas vezes esses estereótipos que vêm carregando a nossa forma de pensar, e que nesse dia a gente passe a pensar justamente de que forma que a gente pode vir a contribuir para que a gente possa perseguir esse objetivo da equidade racial, esse objetivo realmente de celebrar essa diversidade que a gente tem na nossa cidade, no nosso país. Como muito bem o Jonathan colocou, né? Não é só um dia. E trazendo para a escola, que nós, professores, consigamos trabalhar a questão do negro, a questão do indígena, a questão do migrante, né? Durante o ano dentro do currículo. Por que não trabalharmos a questão do rap dentro da escola, que é onde o negro está? Na periferia. Por que não trabalharmos o grafite, o soul, né? O samba, o próprio funk, a capoeira, né? Foi uma forma do negro se utilizar de movimentos e de dança para poder se preparar para enfrentar o branco, né? Como foi colocado ali fora dos quilombos, né? Proteger os seus quilombos. Uma curiosidade que eu estava vendo essa semana, as tranças raízes elas se originaram sim na África, mas quando ela entrou dentro dos quilombos, a trança raiz ela foi trançada no cabelo, principalmente das mulheres, para poder fazer rotas de fuga de dentro dos engenhos, né? Então eles trançavam lá no engenho para poder chegar até o quilombo. Ela é africana, mas foram feitas rotas de quem já tentou fugir e foi capturado, né? Então eu vejo que a cultura da periferia, não estou falando agora somente do negro, mas a cultura da periferia ela poderia ser muito bem trabalhada dentro da academia, que a academia não é apenas a universidade, mas dentro da escola. Então o aluno, como a gente coloca dentro da nossa rede, que a gente tem que trabalhar a história, que é a nossa pedagogia histórico-crítica, mas a gente ainda deixa muito a desejar. Muitos de nós, professores, temos preconceito de que trazer algo que é periférico, algo que é suburbano, possa contaminar aquilo que é acadêmico. Mas quando a gente fala que a gente tem que trabalhar a história daquela criança, daquele estudante, e a partir daquilo nós mudarmos a sua realidade
ou transformarmos em científico, por que não trabalhar essa parte cultural ou aquilo que o aluno está vivendo, para que ele possa entender e transformar a sua consciência interna e a consciência de quem está do lado. Eu vejo que a gente tem muito ainda a crescer, mas estamos próximos aí de estar fazendo essa mudança e trabalhar essa cultura da periferia dentro da escola de forma científica. E professor Jonathan, quem quer começar a aprender um pouquinho mais, a ter um pouquinho mais de conhecimento, mas ainda não sabe por onde começar, tá perdido, indica aí pra gente, o pessoal de casa, alguns livros, alguns atores, filmes que você indica. Bom, eu sou muito fã e eu tive o meu primeiro contato realmente assim com questões de letramento racial foi com a Djamila Ribeiro. Então a Djamila Ribeiro para mim assim foi um divisor de águas assim. E a Djamila Ribeiro, ela tem um livro muito bom que se chama Pequeno Manual Antirracista. O Pequeno Manual Antirracista é justamente um manual, ele é pequenininho, Maravilhoso. e é um livro excelente, porque ele é um livro que ele traz realmente da forma, bem como você falou, como começar, de que forma fazer, ele traz ali, de que forma que você encontra o racismo na sociedade, como você pode combater, questão de realmente são várias questões que acabam sendo resolvidas no livro, ele lá traz realmente do modo de como fazer realmente. A gente sempre diz assim, Rebeca, não existe receita, tá? Então não existe receita pronta. Então assim, o que você pode fazer é você se apropriar realmente desses conhecimentos e você tentar fazer o máximo possível para que você possa contribuir para que a gente alcance esse objetivo, que é o objetivo da equidade, do combate ao racismo e de ser antirracista. Então, Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista, é um livro excelente. É um pouquinho mais denso, mas não menos importante, Como Ser um Educador Antirracista, Bárbara Carini. Então, um livro excelente também. Ela traz um aprofundamento um pouquinho maior, mas é um livro também de muito fácil compreensão. Ela traz nesse livro ali também a experiência de uma escola que ela é cofundadora, que se chama Escola Maria Felipa, que é uma escola, salvo engano, ela é se não a primeira, uma das primeiras escolas no Brasil que tem o PPP, o Projeto Político Pedagógico, e a parte curricular totalmente voltada para a questão étnico-racial na escola. Então, ela tem a política da escola nesse sentido. Então, ela vai trazer coisas muito importantes ali, vai tratar sobre a questão do racismo estrutural, vai tratar sobre outras questões nesse sentido. Então, Bárbara Carini, Como Ser um Educador Antirracista, livro excelente também. Outro livro também que é muito bacana, que para trabalhar na Semana da Consciência Negra é muito legal, que é um livro de uma autora chamada Chimamanda Ngozi Adichie, e ela vai trazer para nós o livro O Perigo de uma História Única. Nesse livro ela vai trazer para nós como que a gente pode acabar, infelizmente, criando estereótipos se a gente diz que determinada pessoa, ou determinado país, ou determinado povo tem somente aquela história que você ouviu. Mas você acaba não ouvindo a história daquele povo realmente contada por aquele povo. Então ela vai trazer para nós como que a gente tem que abrir os olhos para a gente enxergar também histórias diferentes sobre determinados povos, sobre determinadas pessoas. Então esse livro também é muito interessante. Tem um livro também que é a parte inicial dele também muito interessante, que é um livro de uma historiadora muito renomada no Brasil, que se chama Lilia Morris Schwartz, e ela vai trazer para nós sobre o autoritarismo brasileiro. Também é um livro um pouquinho mais denso, mas na parte introdutória ela vai trazer para nós também ali sobre essa questão de racismo, sobre essa questão de escravidão, uma proposta realmente bem crítica, muito interessante também. E para quem quer acompanhar alguma coisa mais na parte digital, assim, canais do YouTube, a gente tem o canal da Moana África. Se escreve com MW, né? Moana, M-W-A-N-A, Moana África, que ela vai trazer algumas perspectivas de tradição africana, de cultura africana, de brincadeiras, várias coisas símbolos. Então ela vai trazer para nós de uma forma bem didática, bem legal de se acompanhar. E também eu recomendo o canal do professor José Bento Rosa da Silva, que se chama Africanidades Conectadas.
ele vai trazer para nós também uma perspectiva muito interessante da questão de como, da questão principalmente da parte educacional, da questão de racismo também ele vai trazer sobre essas questões também de diáspora africana, ou seja, dessas questões que acabam repercutindo no sentido de tradições que surgiram no Brasil e que são advindas de povos africanos, então ela vai trazer sobre isso para nós. E também um livro para finalizar, que é o livro que eu comentei contigo também fora do podcast, comentei com vocês também fora do podcast, que é um livro sobre a história africana da matemática, professor Jefferson Todamo. Ele vai trazer para nós a importância que tiveram os povos africanos com relação ao conhecimento matemático e como que a gente pode utilizar disso também nas nossas escolas. Então, bem bacana, vale muito a pena consultar esses materiais. Então, estamos encerrando o nosso episódio do podcast de hoje. Aqui vai meu muito obrigado ao professor Jonathan, que se disponibilizou, ao professor e diretor Mário. Obrigado. Ao Israel, que me ajudou a fazer as perguntas aqui. A gente é muito grata. Grato. A gente somos muito gratos por vocês terem aceito, porque esse é um assunto que tem que ser discutido e não pode ser encoberto. Obrigado. E você que ainda não deixou o like, não se esqueça de deixar o like, porque esse vídeo tá muito top. E só mais uma coisinha aqui, eu quero ver quem vai comentar um dos livros ou uma das brincadeiras que o professor Jonathan comentou aqui. Quem comentar um dos livros ou uma das brincadeiras vai estar concorrendo ao sorteio que acontecerá na próxima semana. Quero ver se vocês vão se lembrar, hein? E então estamos encerrando o nosso podcast. Só não se esquecendo dos nossos patrocinadores também, que são muito importantes, que é a Espoleto Pizzaria e as lojas Certo, nosso muito obrigado. E ainda falando sobre inclusão, semana que vem, fiquem atentos, pois irá ser lançado um vídeo com a história da primeira vereadora mulher aqui de São Bento do Sul. Fiquem ligados porque o vídeo tá muito legal. Eu conto com a ajuda de vocês e até o próximo episódio.